Boa noite, irmãos. Mais uma noite é que nós nos encontramos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Tem sido um momento muito edificante para as nossas vidas, creio, em que nós podemos nos deleitar naquilo que estamos aprendendo a respeito do povo de Israel no livro de Êxodo. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Temos muito a aprender como igreja do Senhor Jesus Cristo a respeito da nossa caminhada cristã, com este povo de Deus lá do Antigo Testamento. Portanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Esse é o 37º, se não me engano, estudo que nós estamos fazendo aqui em Êxodo, capítulo 16. Eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo de número 21. Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda.
Assim o fizeram os filhos de Israel, colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Até o versículo de número 21 aqui do nosso texto. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Peço que o Senhor fale conosco, peço que o Senhor nos ensine essas verdades de maneira que o nosso caráter seja transformado, de maneira que sejamos santos ao Senhor, de maneira que possamos confiar a cada dia no Senhor. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, os israelitas, eles ficaram acampados em Elim por várias semanas. Então logo chegou o momento em que eles deveriam sair dali, em que eles deveriam seguir em frente, porque eles não foram resgatados do Egito para ficar ali. Eles tinham ingressado numa jornada espiritual, numa jornada que revela o padrão da vida cristã, da igreja ainda em nossos dias. Embora existam momentos de descanso, embora existam algum refrigério, geralmente não duram por muito tempo. Logo nós temos que voltar ao deserto. Deserto é um lugar de testes, deserto é um lugar de crescimento espiritual, e o Senhor tem usado esses desertos para nos ensinar verdades maravilhosas para as nossas vidas. O Senhor tem usado essas situações para nos ensinar a confiar de fato nele. Então, o texto aí nos diz: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Mas notem, irmãos, que tão logo saíram daquele lugar, novamente eles estavam cansados, com fome, e mais uma vez eles começaram a se queixar do Senhor. O texto nos diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O que é que eles disseram enquanto eles estavam murmurando? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Vejam o que eles estavam falando aqui, a seriedade daquilo que eles estavam dizendo aqui. Irmãos, o que eles estavam fazendo era um pecado sem precedentes. Infelizmente, eles estavam se acostumando com esse pecado. Eles murmuraram quando eles estiveram lá do outro lado do Mar Vermelho, quando eles acusaram Moisés de trazê-los ao deserto para que eles fossem mortos no deserto. Eles se tornaram mais amargos quando eles estiveram em Mara. Mas essa amargura não parou aqui. Eles vagaram no deserto por 40 anos e murmuraram a maior parte desse tempo. Quando eles deveriam glorificar a Deus pelo que Ele tinha feito, irmãos, era uma nação inteira de descontentes com os planos do Senhor, podemos dizer. O texto aí nos diz que toda a congregação murmurou. A queixa, a murmuração sempre parecia chegar primeiro do que a gratidão. Essa queixa, irmãos, essa murmuração, ela nunca é causada por circunstâncias externas em última instância, não é? A murmuração revela a condição do coração de alguém,
a condição dos corações dessas pessoas. Revela aquilo que de fato nós carregamos, né? A palavra de Deus diz, né? Nós devemos alegrar-nos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nossa alegria no Senhor não deve ser circunstancial, mas deve ser fundamental por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. O povo não tinha nada para se queixar, né? Eles, na verdade, eles não estavam ficando sem comida, no entanto, foi isso que eles disseram aqui. Mas se nós percebermos, nós vamos ver muito claramente que eles tinham os rebanhos que eles trouxeram do Egito e eles podiam tomar leite, eles podiam fazer queijo, enfim, se necessário eles podiam até comer a carne daqueles animais, eles estavam ali. Então, eles não estavam morrendo de fome, como eles estavam afirmando aqui, enquanto murmuravam contra o Senhor. O Salmo 78 parece explicar melhor o que está acontecendo aqui. Salmo 78, lá no versículo de número 18, o salmista lá nos diz: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Versículo 30 deste mesmo salmo reforça, né, o pecado deste povo quando diz: porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento. O que na verdade estava acontecendo aqui é que os israelitas confundiram o que queriam com o que eles precisavam de fato. Essa é muitas vezes a fonte daqueles que vivem descontentes. Eles fizeram mais que isso. Eles exageraram a respeito das vantagens de quando eles viviam lá no Egito. Eles olharam para trás com saudade do tempo do Egito, destacando aqui apenas o alimento. Na verdade, irmãos, é até mesmo duvidoso que pudessem se alimentar de toda a carne que eles podiam comer, como eles colocam aqui diante de Moisés. Não? A atitude de Israel é uma advertência contra o grande pecado de murmurar. É sempre errado, irmãos, levantar a nossa voz contra o Senhor e, pior ainda, é fazer determinadas acusações sem fundamentos. Eles tinham tudo para confiar no Senhor, mas eles continuavam murmurando do Senhor. A palavra murmurar é muito mais do que estar descontente. A palavra aqui aponta para uma rebeldia aberta contra o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam repudiando o seu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com Deus. A palavra murmurar aqui traz essa ideia. Eles desejavam que estivessem mortos do que estivessem ali. É isso que eles estão dizendo aqui. Na verdade, eles estavam dizendo que desejavam que nunca tivessem sido salvos. Vejam, irmãos, a gravidade desse pecado, daquilo que eles estavam falando diante do Senhor, apesar do Senhor ter feito tantas coisas, inúmeras coisas no meio desse povo. Devemos lembrar, irmãos, de que a grande questão do Êxodo, diz respeito à adoração de Israel. A quem eles deveriam adorar? A Deus ou a Faraó? Deus desejava que o seu povo o servisse, que o seu povo o adorasse, mas agora eles estavam dizendo, em outras palavras, prefiro servir a Faraó. A questão do povo era muito mais do que uma crítica a Deus. Eles estavam se rebelando contra o plano de Deus, contra a salvação de Deus. O pecado de murmurar, irmãos, é uma insatisfação, um descontentamento dirigido diretamente a Deus. Um espírito queixoso
desse tipo que vemos aqui sempre indica um problema de relacionamento com Deus. Por isso eu disse que esse problema não é causado por circunstâncias externas para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que confiam no Senhor. Esse problema, antes de tudo, é um problema do coração. Essa murmuração, primeiramente, se dirigia contra a provisão de Deus. Mas surpreendente, apesar dos seus lamentos, de suas reclamações, Deus ouviu os israelitas e deu-lhes o que eles queriam, o que eles desejavam. Por 4 vezes aqui o texto bíblico nos diz que ele ouviu os seus murmúrios. Versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 12. O Senhor não apenas ouviu, mas também providenciou aquilo que eles desejavam. O texto aí nos diz: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O Deus de toda graça é o Deus de toda providência. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, irmãos. Ele não deixa de cuidar do seu povo. Sua provisão seria abundante. Ele disse: eis que vos farei chover pão do céu. Vejam que no versículo 12 Deus usou a mesma palavra que os israelitas usaram quando estavam falando sobre a quantidade de comida que eles costumavam comer quando eles estavam no Egito. O Senhor está usando a mesma palavra. Deus prometeu alimentá-los até que eles estivessem satisfeitos. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Irmãos, ali estavam, pela providência divina, as codornizes no lugar certo, no momento certo e na quantidade certa, fazendo alusão àquele acontecimento, a esse acontecimento que está se dando aqui no Êxodo. A Números nos diz o seguinte: então soprou um forte vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Nós podemos ver, caminho de um dia, provavelmente, aproximadamente a 40 quilômetros. Ao seu redor, cerca de 2 côvados. Então, as codornizes voavam ali baixo, cerca de 1 metro, e eles puderam comer carne à vontade. E quanto ao pão, o versículo 31 nos diz: era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. O acontecimento das codornizes aconteceu uma única vez, mas o pão os sustentava dia após dia, semana após semana, até que eles entrassem na terra prometida. Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. O salmista o chamou de pão do céu. O apóstolo Paulo descreveu como alimento espiritual, comida sobrenatural. Deus, irmãos, não realizou esse milagre simplesmente porque o povo implorou por isso. O Senhor, na verdade, os alimentou para a sua glória. É isso que o texto bíblico nos diz. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Quando já havia provado isso, em mais de uma ocasião, quando
o Senhor mostrou seu grande poder, não apenas aos israelitas, mas também aos próprios egípcios, que Ele é Senhor de toda a terra. Os israelitas deveriam confiar, deveriam descansar nesse Senhor. Deus alimentou o seu povo para mostrar que Ele é Senhor absoluto, é aquele que sustenta. E vale ressaltar mais uma vez, irmãos, que o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo. A glória de Deus diz respeito, irmãos, à sua reputação. A glória de Deus diz respeito à sua honra. A glória de Deus diz respeito ao seu caráter. Saber quem o Senhor é reconhecê-lo como Deus da glória. Para ajudar o povo a ver o quão glorioso Ele é, Deus lhes deu um vislumbre da sua glória. O texto então nos diz: disse Moisés a Arão, disse a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eles viram a glória do Senhor, a presença do Senhor na nuvem, que simbolizava a proteção, o cuidado do Senhor. Mas também, irmãos, Deus, o Senhor, o Deus de Israel, Ele foi glorificado ao enviar aquele alimento, o maná e as codornas. Ele fez isso para a glória do seu nome. Tudo aquilo mostrava a sua reputação como Deus que ouve, como Deus que atende, como Deus que se importa com a nossa situação. Ainda que este povo carregava uma ingratidão, algo que nem mesmo nós podemos compreender, ainda assim o Senhor se voltava, o Senhor cuidava, o Senhor tratava deste povo com amor, com cuidado. Toda vez que Deus providenciou aquilo que era necessário ao seu povo, foi para o louvor do seu nome, foi para a glória do seu nome. Se não aprendemos mais nada com esse livro, irmãos, certamente devemos aprender que nós fomos salvos para a glória do Senhor. Em todos os estágios da libertação de Israel, Deus fez o que fez e fez isso do jeito que fez para receber toda a glória, para receber todo o louvor. Por mais previsível que seja, não há lição mais importante do que isso. Deus dispõe todas as coisas para o bem final da sua glória. Irmãos, Deus fez o mesmo por nós sabemos disso. Que Ele nos salvou para a sua glória, Ele nos mantém para a sua glória, Ele nos sustenta para a sua glória, Ele cuida de cada um de nós para a sua glória. Toda vez que Ele cuida das nossas necessidades ou nos livra do perigo, cada vez que Ele permite que nos arrependemos dos nossos pecados ou nos faz crer em suas promessas, cada vez que vemos o seu agir de uma maneira clara, de uma maneira evidente, vemos, irmãos, um pouco mais da sua glória, ou pelo menos deveríamos ver, e nos prostrar diante dele em adoração. Ele se manifestou como a provisão de Deus, mas também, em segundo lugar, irmãos, ele se manifestou como o pão da vida. Há muitas coisas que podemos aprender com essa experiência vivida pelos israelitas. O Senhor é o nosso provedor suficiente. Ele é tudo o que precisamos. Entre outras coisas, irmãos, Deus enviou o maná para santificar o seu povo. O maná tinha um propósito educacional de ensiná-los a depender de Deus em todas as suas necessidades. Mais tarde, Moisés explicou que, embora o maná fosse um milagre físico, palpável, o seu propósito era ensinar a lição espiritual de que Deus é a fonte de toda a nossa vida. Moisés
diz isso lá em Deuteronômio. Moisés diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Irmãos, essas mesmas palavras aqui foram usadas pelo Senhor Jesus Cristo diante de Satanás lá no deserto. Jesus sabia que nossas necessidades mais profundas não são físicas. As nossas necessidades mais profundas são espirituais. O que realmente precisamos é de Deus. E quando finalmente o temos tudo o que precisamos. Isso foi algo que o Senhor inúmeras vezes tentou ensinar aos seus discípulos. Certa ocasião, ele estava pregando junto ao mar da Galileia e sabia que a multidão já começava a sentir fome. Então ele realizou ali o milagre dos pães e dos peixes, alimentando, nos diz o texto, mais de 5.000 pessoas. Depois aquela grande multidão seguia. No entanto, irmãos, Jesus sabia que eles estavam procurando a coisa errada. Então o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E ele conclui dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. As pessoas procuravam algo físico, mas Jesus estava lhes oferecendo algo espiritual e eles não entenderam isso. Quando ele disse: eu sou o pão da vida, ele quis dizer que era tudo aquilo que eles precisavam. Ele providenciaria todas as suas necessidades físicas, é claro. No entanto, muito mais que isso, ele saciaria todas as suas necessidades espirituais mais profundas de uma vez por todas, por toda a eternidade. Irmãos, notem que quando aquela grande multidão ouviu essas palavras, eles fizeram exatamente o que fizeram os israelitas. Eles fizeram aquilo que fizeram os israelitas aqui no deserto. O texto lá nos diz que eles murmuraram, eles resmungaram, porque eles queriam Deus em seus próprios termos. Então, eles não estavam interessados no que o Senhor Jesus Cristo tinha a oferecer. Eles não entenderam, irmãos, que era uma questão de vida ou de morte, que o Senhor Jesus Cristo falava disso, ensinava isso. Eles não entenderam que a diferença entre a salvação eterna e a condenação eterna é a fé no Filho de Deus. Eles não entenderam isso. Então Jesus explicou: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus estava passando do físico para o espiritual. Jesus estava passando do temporal para o eterno, do êxodo para a cruz, mas eles não entenderam. Eles não entenderam absolutamente nada. O maná, irmãos, ensinou a Israel a depender de Deus, mas tinha certas limitações. Era apenas pão e só podia atender às necessidades físicas. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, que todos os que comeram aquele maná morreram. No entanto, aquele pão ensinou certamente as pessoas a olharem para Deus, para o sustento de Deus, para a salvação de Deus, até que o Senhor enviasse o pão do céu. O significado do maná é que tudo o que precisamos é do Senhor Jesus Cristo. Há muitas maneiras de nos alimentarmos do Senhor Jesus Cristo. Nós nos alimentamos dele enquanto estudamos seriamente a sua palavra. Nós nos alimentamos dele quando mantemos a comunhão com ele. Nós nos alimentamos dele
através da ceia do Senhor. O pão físico é um sinal espiritual da vida eterna que o Senhor Jesus Cristo nos dá e dá a todos aqueles que confiam nele. Ele é a provisão de Deus. Ele é o pão da vida. Saber disso, irmãos, em terceiro lugar, saber disso é um teste, certamente é um teste à nossa fé. Tudo isso, irmãos, levanta uma questão prática que nós devemos considerar, devemos pensar a respeito. Será se confiamos que Deus providenciará de fato tudo aquilo que nós precisamos? Nós confiamos de fato no Senhor? Ou nós nos comportamos de forma parecida com aquilo que o povo de Israel está fazendo aqui? Sempre que lidamos com essa matéria, Deus está testando a nossa fé, assim como Ele testou a fé de Israel antes que Ele enviasse o maná e as codornizes, né? Vejam, irmãos, o que Ele disse a Moisés: eis que vos farei chover pão, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus deu ao seu povo algumas instruções específicas para mostrar se de fato eles criam no Senhor ou não. Vejam que cada dia eles deveriam agir, sair, eles deveriam pegar a quantidade que eles deveriam comer naquele dia, exceto no sexto dia, porque no sétimo dia, como nós sabemos, eles não deveriam sair, né? Era o dia de descanso. Então Deus queria ver que se o seu povo de fato guardava a sua lei, né? O que obviamente exigia fé na promessa de Deus. Eles foram exortados a não guardar para o dia seguinte e crer tão somente que Deus continuaria a sustentá-los, né? Vejam que todos os dias Deus testava a sua fé em sua providência. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, eles tinham que depender do Senhor, de maneira que quando as pessoas mediam aquilo que ajuntaram, descobriram, né, que Deus providenciou exatamente aquilo que eles precisavam. O texto deixa isso muito claro, nem mais nem menos. Nunca era demais, mas apenas o suficiente. A maioria dos israelitas depositaram a sua fé no Senhor, confiaram no Senhor. No entanto, alguns não deram ouvido e deixaram, nos diz o texto, deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Em vez de apenas tomar aquilo que eles precisavam, eles fizeram mais que isso. Alguns tentaram fazer com que a provisão de Deus durasse um dia a mais. Isso não era necessário. Isso mostrava a falta de fé na promessa de Deus, no cuidado de Deus, na providência de Deus. Essas pessoas falharam no teste de Deus porque eles estavam preocupados com o amanhã. Essa é, irmãos, em parte uma lição a respeito do contentamento. Estarmos contentes com aquilo que o Senhor nos dá, com a provisão de Deus para cada dia. Certamente nós temos que aprender, sermos gratos ao Senhor, estarmos contentes diante do Senhor. Quando o Senhor deu a todos a mesma quantidade, Deus estava ensinando ao seu povo a estar satisfeito com a provisão diária. Vivemos, irmãos, numa cultura de acumulação, onde o suficiente parece nunca ser suficiente. Vivemos nos dias assim, numa cultura assim, né? Sempre queremos um pouco mais, mas somos chamados a viver na dependência diária da providência do Senhor e descansar de fato no Senhor. O Senhor faz isso para que nós possamos conhecer a sua paz
e o poder que vem da sua dependência, da dependência que nos leva a uma contínua confiança nesse Deus que não muda. As pessoas mais felizes são aquelas que têm, alguém já disse, né, que as pessoas mais felizes são aquelas que não têm essas necessidades, por assim dizer, né? Que não se estressam com essas coisas, que confiam no Senhor, que colocam diante do Senhor suas vidas de fato, de verdade. Certamente, irmãos, são pessoas que experimentaram a providência de Deus. Deus providencia para cada um de nós, cada um dos seus filhos, de uma maneira diferente. Tudo o que nós precisamos é confiar no Deus da nossa salvação, que por sua glória Ele providenciará aquilo que nós necessitamos. Tudo o que é necessário à nossa vida. E isso leva-nos ou deve nos levar a nos prostrar diante dele, glorificar o seu nome. Não nos esqueçamos disso. Não sejamos ingratos. Confiemos na sua providência, na sua provisão, porque ele é o pão da vida. Não murmure contra o Senhor. Não nos esqueçamos. Crer nessas verdades também é um teste à nossa fé. Descansar nesse Deus também é um teste à nossa fé, principalmente nos dias em que nós vivemos, dias incertos. Mas devemos descansar nele, porque ele cuida de cada um dos seus filhos individualmente. Devemos, irmãos, dar a atenção àquilo que nos ensina o autor aos Hebreus, quando ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que no lugar da murmuração, que no lugar da reclamação, venha a gratidão, venha o louvor ao Senhor, venha a exaltação ao nome do Senhor, venha a verdadeira adoração ao Senhor. Que vivamos, irmãos, assim, que vivamos assim para a glória, para o louvor do seu nome. Que guardemos essas verdades em nossos corações e que possamos descansar nas promessas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos. Deus dos céus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus providente. Deus, inclina os nossos corações a essas verdades, de maneira que também possamos descansar no Senhor, como tantos fizeram. Desvia-nos, ó Pai, desse exemplo dado pelo teu povo no Antigo Testamento. Que não façamos jamais isso, mas que possamos confiar no Senhor, na tua providência sempre. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos abençoe e que essa providência esteja sempre diante dos nossos olhos. Então, na próxima quarta-feira nós daremos sequência a esse estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor o abençoe e tenha uma boa semana, uma boa noite, uma boa semana na proteção do Espírito Santo. Amém.